E aí, no Minutos Os de hoje, vai ser o menor vídeo do nosso canal, um espaço pequeno, mas grandioso no significado. Sejam bem-vindos ao Quarto de Júlia. Vou pedir para vocês sentarem que lá vem história. Esse com certeza vai ser um dos nossos menores vídeos aqui do canal, mas eu precisava dividir com vocês cada cantinho desse quarto. Com certeza um dos projetos mais especiais que eu fiz é o quarto da minha segunda sobrinha, minha segunda florzinha. E falando em flor, tudo se resumiu a um jardim. Os pais, meu irmão e minha cunhada, não queriam um tema específico, mas queriam que a identidade viesse do significado desse nascimento, da primeira filha deles. Então eles usaram essa temática de dois se tornaram um e a vida floresceu, em prol do amor deles e o nascimento de Júlia. Então aqui tem muito significado, muito carinho e muito amor. Começando pelo mobiliário, que já é de uma geração da família, a gente revitalizou. Quem conhece a Uzi sabe o quanto a gente valoriza a arte, o quanto a gente valoriza história, essência, significado e personalização. Então no quarto dessa florzinha não poderia faltar esse detalhe. Antes, Então antes esse mobiliário era em pátina branca, era uma madeira esculpida natural, e a gente trouxe na laca polida nesse tom off. Vou deixar até aqui para vocês dessa cor maravilhosa para quem quiser se inspirar e utilizar. Então nada branco nesse quarto, tudo off, em tons cremes e muito rosa a pedido do pai. Eu lembro inclusive que quando a gente mostrou esse projeto a primeira vez, a primeira coisa que meu irmão falou foi: não pode ter mais rosa não. A gente trouxe uma essência mais minimalista e contemporânea porque é a base do casal, né? Então a gente dedicou mais rosa, como vocês podem ver no teto, no papel de parede. Eu acho que pode ir, né? Pois tá. Aqui não pode mostrar porque tá faltando o bastidor que tá na maternidade, que a minha sobrinha nasceu, gente, ontem. Foi um caos. Então toda a base veio dessa coloração mais off, mais nude. Então a gente trabalhou tanto o rodapé, como os bas-reliefs, como meia parede, nessa cor metrópole, como também o mobiliário, berço, cama, o guarda-roupa, que é super funcional, que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais no final do vídeo. E a gente fez esse link com papel de parede que foi personalizado para o quarto de Júlia. Então a gente queria uma espécie de inspiração da estampa Vichy, onde misturasse esse rosa que fosse mais para o chá, para os tons goiabas, e não fosse aquele rosa tão baby, para trazer justamente algo mais feminino, mas ao mesmo tempo contemporâneo, sem perder aquele toque lúdico do quarto de criança. E tem alguns detalhes, já que estamos no jardim de Júlia, que a gente queria trazer, como borboletas, que vocês podem ver no enxoval, tem também aquarelados no próprio papel de parede, também na cortina. Eu lutei tanto por essa cortina, gente. Há muito tempo eu vi uma inspiração que a cortina ela era brocadas. Eu queria fazer uma cortina diferente. Levei para a Lia, minha parceira maravilhosa, e a gente criou essa paginação, né? São espécies de poás bordados nessa cortina com mini florzinhas e borboletas e ficou um resultado perfeito. Já quero criar outras assim para as minhas outras babies clientes. O enxoval ele segue essa mesma linha. A gente trouxe tons de verde água também para dar essa quebra, trazer esse toque do jardim. Desde a parte dos bordados, dos linhos, como também dos quadros. Os quadros de Júlia também são personalizados. E a titia cuidou de tudo isso junto ao pessoal do enxoval. E a gente trouxe tanto esse bordado dos cogumelos para trazer essa atmosfera do jardim, como também da frase: um jardim de sonhos cabe em um coração de uma menina. Inclusive, quando eu mandei essa frase pro meu irmão, ele disse que queria botar uma observação que era pra ter cuidado com o jardineiro do jardim, que era o papai. Então esse quarto ele tem muito significado, muitos detalhes, e sempre trazendo essa atmosfera do jardim, desse toque ao ar livre. Tudo aqui vai trazer essa referência, como por exemplo esse lustre maravilhoso. É um lustre da Zara Home, que ele é num papel especial cortado, então vocês conseguem perceber que ele tem essa pegada de uma flor, de uma pétala. E essa luz foi um pedido dos pais, essa lâmpada em específico.
É uma lâmpada de temperatura mais neutralizada, com a quantidade de lumens também maior, para que tivesse uma luz mais abrangente, mais clara para o quarto, para momentos específicos, né? E toda a outra parte de iluminação desse quarto, a gente trabalhou em iluminação mais indireta, mais amena, focalizada, para que trouxesse cenas diferentes, sem perder a funcionalidade. Isso é uma das coisas que eu mais gosto em trabalhar em iluminação. O nosso cliente, né, quem vai viver aquele ambiente, ter possibilidades, de acordo com a fase, de acordo com a sua necessidade. Eu não sei se esse vídeo vai ficar pequeno não, viu? Eu falo demais. Então, ainda no tema de iluminação, tem 3 peças aqui que eu amo, a qual eu já falei pra vocês da primeira, que é a nossa luminária de flor. Essa aranela maravilhosa, que ela mistura cerâmica e o latão escovado, que traz esse charme e essa funcionalidade para esse cantinho da amamentação, o espaço delas. E algo, gente, que eu sempre falo, projeto não tem receita. Cada cliente tem as suas particularidades. E no caso dela, ela pediu que a cadeira não fosse de balanço por conforto dela também, por estabilidade, equilíbrio. Então a gente trouxe uma poltrona, que também já é uma poltrona que eles tinham na família, e revitalizamos com esse mix de bouclé, que mistura tanto esse off com pontos verdes. Então assim, a gente consegue reparar que o quarto inteiro tem harmonia. Por mais que tenha uma base clara, ele tem muita textura e vem com cor. Então eu adoro esse balanço da gente trabalhar uma base mais limpa, mas onde a gente brinca com detalhes, com pontos de cor. Então são quartos que ficam muito atemporal. Inclusive a ideia é que esse quarto ele não perdure só por 3, 4 anos, mas que esse layout ele consiga ser vivido e aproveitado ao longo dos anos. Por exemplo, quando sair o berço, nós estudamos a possibilidade para que tivesse um espaço de brinquedo, de encaixe, ali todo feito no layout do quarto. Aqui uma mesa montessoriana para o estudo de Júlia, né, ao longo do tempo, as brincadeiras. Então, a gente sempre tem esse cuidado na USE, fazer um quarto do bebê que ele possa ter essa evolução, pelo menos nos primeiros anos da criança. E outro xodó meu desse quarto, tem muitos xodós aqui nesse quarto, é a nossa luminária origami. Linda, que traz essa iluminação mais indireta, mais amena. Então, na parte da noite, se eles quiserem deixar só essa luz, ela traz esse aconchego, além de ser uma obra de arte, né? Porque essa peça merece um close. E esse berço lindo, como eu disse, já era de uma geração da minha família, era da minha sobrinha, que ficou se achando quando soube que a prima ia ter o mobiliário dela. Isso é muito gostoso, essa ideia de passar, e que as filhas dela possam ter esses móveis também. Eu amo esses móveis que carregam história, que carregam a essência da família. Como eu disse, eles foram revitalizados em relação à cor, para tudo ficar de acordo com esse mood de Júlia. E esse enxoval maravilhoso, atemporal, minimalista, e com muita graça. E falando um pouquinho mais da obra para vocês, aqui nessa parte era uma parede, porque nesse outro lado era um closet. Aqui era uma espécie de quarto de hóspedes, né, um quarto de suporte da casa. E a gente estudando viu que seria muito mais fluido, muito mais interessante, a curto, médio e longo prazo, para o quarto de Júlia, que essa parede fosse demolida, já que não era uma parede estrutural. Houve resistência dos nossos clientes no início, mas eles viram quanto o quarto iria ganhar amplitude. Então essa parede me deu muita dor de cabeça, com certeza uns 3 cabelos brancos nasceram porque demorou muito para ser demolida, a gente teve um problema com essa parte. Mas graças a Deus conseguimos. Júlia nasceu ontem, porém o quarto dela já estava terminado. Então a gente ganhou mais amplitude, trouxemos o guarda-roupa para esse lado e um guarda-roupa cheio de estilo, com essa pegada mais clássica, mas a gente trabalhou esse vidro canelado, que eu amo, que ele traz essa sensação de integração e ao mesmo tempo de privacidade. E o que foi que a gente imaginou? Como ela vai usar o trocador no início e no futuro esse guarda-roupa vai seguir por Júlia, então a gente utilizou essa tecnologia, que é uma corrediça interna, que as portas elas podem ser recolhidas, ficando assim boa parte do tempo ou só um momento, onde esse trocador pode ser utilizado de forma funcional, com iluminação também focalizada, ligando ou não para bebê. Então eu amo esse tipo de solução, otimiza espaço, é fluida, funcional e chique, né? Uma das minhas maiores paixões no mundo dos revestimentos é o piso vinílico.
Com certeza. Então, quando é uma peça bem escolhida e bem aplicada, tem muitas vantagens. Uma delas é a questão térmica, acústica. Então, isso é excelente para quartos infantis. E ele tem maior flexibilidade, mabiabilidade. Então, o nível de rigidez dele é muito menor do que um porcelanato tradicional, que traz mais conforto para os quartos. Esse foi um pouco do quarto de Júlia para vocês, o jardim dessa princesa, com muitos detalhes, feito com muito amor, com muito carinho pela titia aqui, arquiteta. Espero que vocês tenham gostado e se sim, compartilhem o nosso vídeo, deixe os comentários, suas dúvidas, que a gente vai amar ver a interação de vocês. E até o nosso próximo Minutos Ouse. Yeah.